Eu não sei em que momento da minha vida cuidar da minha casa passou a ser uma coisa prazerosa e não um fardo, sabe? Antigamente, pra mim, eu detestava ser dona de casa. Mas em algum momento da minha vida eu percebi que servir a minha casa e a minha família também é a mesma coisa de estar servindo a Deus. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você está em mais um dia na casinha. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Cuidando do lar, né, minha gente? E vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje. Acordei bem cedinho, como sempre, né, minha gente? Que eu tenho o costume de acordar bem cedo. Todos os dias eu levanto 6 horas da manhã. A primeira cena que eu vejo é essa daqui. Gente, que coisa mais linda! Meu Deus do céu, eu não imaginava que essa casinha de passarinho que a gente colocasse aí, ia vir passarinhos tão rápido pra poder comer as coisinhas. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz, gente. Todos os dias eu me deparo com essa cena maravilhosa. Já fui logo passando meu cafezinho, né? Porque sem café não dá, né, mulher? Então já fui logo fazendo um café aqui, porque senão não tem jeito. Meu dia não começa sem uma bela xícara de café. Aí já fui logo fazendo meu café, tomei meu café e tudo mais. Então, eu parti para poder cuidar da cozinha, porque aqui é a primeira coisa que eu tô fazendo ultimamente, é cuidar da cozinha. Então, começa aqui pela louça, eu vou lavando tudo para deixar tudo clean, tudo maravigold. Então, eu faço essa limpezona geral aqui pra minha cabeça ficar em paz, porque pra mim, pelo menos a cozinha estando limpa, aí sim, minha mente fica bem mais assim, organizada, né? Eu fico bem mais assim, tranquila e tudo mais. Até que não tinha tanta louça assim pra poder estar lavando, né, minha gente? Mas tinha até um pouquinho até bom, porque tinha panela da janta aqui, porque como é de costume, eu não lavo louça à noite, tá bom? Nossa, mas você não disse que vai se dedicar, não sei o que. Pois é, mas à noite eu não lavo, tá bom? Não lavo. É raro quando eu lavo louça à noite, limpo a cozinha, deixo tudo limpinho, amanhece o dia, tá tudo clean, tudo maravigold. Gostaria muito de ter esse costume e eu também já pelejei pra poder me acostumar a fazer as coisas à noite, mas eu faço tanta coisa durante o dia, que quando chega a noite, menina de Deus, eu tô tão baqueada que eu não quero fazer minha pelanca nenhuma, eu simplesmente quero tomar um banho, dormir, e quando amanhece o dia eu me deparo com a cena linda, né, das louças aí na pia. E aí eu pego e vou lavar normalmente e ninguém morre seco por conta disso. Então tem muita coisa que eu preciso mudar ainda, talvez, né, como dona de casa, que é esse negócio, por exemplo, de lavar a louça à noite, de limpar a cozinha tudo direitinho durante a noite, no outro dia, né, tá tudo clean, Eu já fiz isso uma vez e a sensação realmente é maravilhosa, tá? Mas depois eu não mantive não, entendeu? Continuei deixando e fazendo no outro dia. Parece que foi rápido o negócio aqui de lavamento das louças, tudo aqui, mas na verdade eu demorei 300 anos. Porque sim, no momento de lavar a louça eu sou uma tartaruga velha, como eu sempre falo aqui. É desse modelo, é bem devagar. Mas temos aqui o recurso de aceleramento no vídeo, né? Para que vocês não fiquem entediados e falando assim, nossa, que mulher velha lenta e tal, né? Eu penso que acabou, ainda tinha a panela de pressão que tava com feijão dentro. Eu peguei, tirei, coloquei na panelinha, guardei na geladeira. E agora lavei a panela de pressão e fui limpando o restante da pia, da cuba ali, né? Porque se não lavar a cuba aqui, menina, pra mim não lavou louça não. É a mesma coisa de não ter lavado nada. Se eu não lavar isso daqui, deixar tudo limpinho, organizado. Então, pronto, depois de limpar tudo, vim aqui pro fogão. Vim passando a buchinha ali com o Veja, que é Veja, pra poder limpar. Nem tava tão sujo assim, porque eu não cozinhei aqui. Só tinha... Sempre acaba respingando alguma coisinha aqui das coisas que eu faço na cozinha, né? Então, eu aproveitei e limpei logo também, já que eu tava dando um gralho aqui nessa parte da cozinha pra deixar tudo maravilhosamente bem limpo, né? Hoje eu vou cozinhar na parte de fora, no fogão a lenha, né, minha gente? Então, eu tenho que acelerar aqui o processo do limpamento da cozinha pra poder estar fazendo a comida lá fora, porque demora mais pra poder acender o fogo e tudo mais. Ainda gosto de limpar o fogão também, né? Tirar todas as cinzas e tudo. Aí acender... E depois vim fazendo almoço, né, também, pra mim e pras crianças, né? Então tem que dar tempo de fazer todas essas coisas aqui na parte da manhã, antes das crianças irem pra escola. Eu tava falando pra vocês, gente, eu era uma pessoa, uma dona de casa, que eu detestava ser dona de casa. Sabe, eu fazia as coisas realmente na força do ódio. Eu levantava pela manhã, estressada, irritada com a bagunça da casa, sabe? Eu não aceitava aquele negócio ali, pra mim não era normal a casa estar super bagunçada, mesmo sabendo que eu me esforçava pra poder deixar tudo limpo, mesmo na força do ódio. No outro dia, menina, quando eu ia ver, tava tudo badernado novamente. Mas isso é uma coisa normal, né, pra uma casa que tem vida. Eu era uma pessoa que eu mesma desvalorizava os serviços de dona de casa, mesmo eu sendo uma dona de casa, mulher. Na minha cabeça, ser dona de casa não era uma profissão, não. Tá entendendo? Não era uma profissão. Aí agora, hoje em dia, eu vejo que ser dona de casa é uma profissão, entendeu? E uma profissão muito boa, realmente. E também, assim, é a profissão que eu acho que Deus ama também. Porque nós, donas de casa, nós somos tudo, né? E, tipo assim, eu costumo dizer que eu sou tudoeira, tá? Tudoeira. Tudo, já percebeu que tudo na vida do dona de casa é eira? Então, por exemplo, eu sou enfermeira, eu sou padeira, eu sou boleira, eu sou cozinheira, costureira, dentisqueira, médicazeira, entendeu? Eu sou tudo, gente, nessa vida, entendeu? Advogadeira, tudo eu sou. Então, nós, donas de casa, somos um pouquinho de tudo nessa vida, porque nós fazemos tudo, mulher, né?
Tudo nessa vida a gente faz. A criança machucou o pé ali, o dedo a gente vai cuidar, a gente vai coisar. Ai, tô com fome, vou fazer um pão, vou fazer um bolo, fazer um trem, fazer isso, fazer aquilo, fazer o almoço. Tudo, gente, nessa vida de dona de casa, né? Dona de casazeiras. Meu Deus do céu, que maravilha. Eu não sei explicar pra vocês, não. Em algum momento da minha vida de entrega pra Deus, nos meus momentos de ser dona de casazeira, eu fazendo as minhas coisas, fui entregando as minhas coisas assim e aprendendo a orar e a falar com Deus nesses momentos. Então, assim, pra mim, se tornou, né, um momento assim de prazer e não mais de fardo. Hoje eu vejo que eu ser dona de casa, pra mim é um privilégio, né, menina? É um privilégio nessa vida ser dona de casa, porque, tipo assim, nós podemos ficar em casa, né, cuidar das crianças e tudo mais, fazer nossas coisinhas, descansar, né, e tudo. Às vezes o dono de casa também cansa, feito uma jega, né, porque às vezes a gente se esforça demais pra tentar tudo, deixar tudo limpo, organizado, tudo bonitinho. Limpar a cozinha, vocês viram que eu tô sujando 2 copos, né? 2 copos pra poder fazer o leite das crianças ali, com Toddy e tudo mais. Aí agora já desocupei o liquidificador pra fazer um bolo de milho, que tava com suco dentro da geladeira, mulher. Eu peguei, lavei o liquidificador aqui. Tenho que me certificar que esse negócio aqui não está ligado, porque toda vez que eu coloco na tomada, dá um susto tremendo em mim. Aprenda a fazer esse bolo de milho, mulher, pra você ser boleira aí, ó. Uma lata de milho verde, tá bom? Faça aí na sua casa, se você nunca fez, você vai se apaixonar. Porque é meu bolo preferido. Uma lata de milho verde, uma lata... Milho verde. Uma lata de flocão. Pode ser flocão, fubá, né? Ou milharina. Uma lata de açúcar, tá? Eu fui colocando logo os ingredientes secos, pra depois colocar os negócios aqui e limpar a lata, né? 3 ovos, tá? Para esse bolo é muito simples de fazer, sabe, menina? É maravilhoso, é tudo de bom. E é meu bolo preferido, sabe, nessa vida. Agora pronto, depois de colocar os ovos, eu venho colocando aqui meia lata de óleo. Falando os ingredientes aqui, mas talvez você não pegue, assim, tudo mais, né? Então eu sempre deixo por escrito, tá bom? Aí fui colocando aqui, ó, meia lata de leite. Aí agora eu dou uma misturada assim pra poder tirar os outros trem, né? O açúcar, o trem que ficou, o flocão e tudo mais. E por fim, eu venho colocando uma colher de fermento, tá? Pó Royal aí, ó. Uma tampinha dessa daí, né? Que equivale a uma colher. Pronto, agora é só bater. Muito simples, prático e rápido de se fazer. Esse bolo de milho é maravilhoso, uma delícia, tudo de bom. Esse bolo aqui, se você quiser colocar uns pedaços de queijo, goiabada, sabe assim, pra poder incrementar e ficar mais gostoso ainda, menina, fica tudo de bom, entendeu? Mas desse jeito aqui, ele já fica também maravilhoso. É um bolo que fica super molhadinho, não fica seco, tá entendendo? E você come uma vez, você quer comer sempre. É muito bom, delicioso demais da conta. Aí agora eu untei uma forma, né? Eu gosto de untar com margarina e farinha de trigo. Eu não gosto de colocar flocão, nem fubá, sabe assim, não. Eu gosto de colocar a farinha de trigo mesmo. E o negócio, a margarina. Aí joguei tudo aí, ó, a massa, né? Raspei muito bem, porque isso daqui é uma preciosidade, não pode deixar nada, né? Raspei com a espátula e pronto, joguei tudo na forma. Agora vamos levar pra assar. O forno, milagrosamente, eu pré-aqueci ele, sabe? Mas eu não costumo fazer isso. Então, o forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 30 minutinhos. Aí agora, menina, tá aí, ó, o bolo, tá vendo? Já assando nesse forninho. Gente, inclusive esse forninho aqui é da Shopee também, tá bom? Esse forninho que eu comprei na Shopee. E as pessoas falam assim, Gabriela, muda o forno, vira a frente dele lá pro lado da cozinha. Desvira esse forno. Mas, gente, não tem como, eu já tentei aqui uma vez virar o forno, mas só que o que acontece? A tomada não alcança quando vira ele aqui pra poder colocar na tomada, não dá certo, a tomada é pequenininha, curtinha. Então ele tem que ficar nessa posição aí. Aqui também, mulher, tem uma das coisas que eu mais amo fazer nessa vida, que é pão, sabe? É uma coisa que pra mim se tornou uma coisa tão maravilhosa, um momento tão maravilhoso na minha vida, tão prazeroso, que antes não, sabe assim, antes eu fazia pão, sabe assim, com tanta coisa assim, sem querer fazer, que eu vou falar pra vocês, o pão ficava solado, velho, parecendo uma pedra. Tá? Parecendo uma pedra, velha. Podia pegar e lascar na cabeça de qualquer um que matava na hora. Hoje em dia, não. Eu faço pão, pra mim é uma maravilha, sabe? Eu faço também desse momento de fazimento de pão aqui uma oração também na minha vida, sabe? Assim, eu falo, Senhor, no momento que eu tô fazendo esse pão aqui, eu te peço, Pai, que a minha paz cresça do mesmo jeito que essa massa desse pão vai crescer. Aí, quando o pão cresce, que fica um pãozão bem assim, bem grandão, maravilhoso, eu falo assim, gente, que é isso? Eu vou ter muita paz na minha vida. Às vezes outras coisas também, né? Que eu falo, né, sabedoria, paciência, né, e tudo mais. E é a vida, gente. Aí eu pego e vou sovando aqui essa massa de pão. E tipo, já tava todos os ingredientes aí dentro da bacia. Vocês estão vendo que agora eu só tô meio sovando, né. Porque no momento que eu gravei, eu colocando os ingredientes, ficou tudo embaçadão. E aí não deu certo. E como a câmera tava virada pra cá, eu não vi que tava ficando tudo embaçado. Então, os ingredientes, vocês já estão cansados de saber. Eu simplesmente coloquei tudo dentro da bacia aí. E agora eu estou sovando essa massa. Eu vou deixar os ingredientes tudo aí também aí no primeiro comentário fixado, tanto do bolo de milho quanto desse pão aqui também, pra vocês poderem pegar e fazer. Se você for fazer o pão, minha filha, você faz assim, você coloca primeiro os líquidos, né? Coloca o leite, coloca a água, aí depois você vem, coloca o fermento e vai colocando ovo e tudo mais, e o restante dos ingredientes, tá, queridos e queridas, pra vocês fazerem um pão maravilhoso, ficar tudo de bom.
A massa desse pão aqui, menina, é a massa coringa, pra você poder fazer qualquer outro tipo de coisa. Já passei diversas vezes essa receita aqui pra várias outras coisinhas também que eu faço, que é rosca, que é o pão, que é pizza, que é isso, que é aquilo, meio mundo de treinheira dá pra fazer. Donuts, salgados, um monte de coisa, gente. Joelho, né, também que eu faço muito com essa massa, um monte de treinheira. Dá pra fazer pão recheado. Tudo que você imaginar com essa massa aqui, dá pra você fazer um monte de coiseira, minha filha. E ela fica assim um pouco mole, um pouco pegajosa mesmo, você vai sovando assim, ó, tá entendendo? Mas esse daqui é o segredo pro pão ficar assim, bem puxadinho, assim, desfiando na hora que você for cortar. E fica super macio, é um pão leve, entendeu? Não é pesado, não deixa você com azia, com coisa não, com estômago pesado e tudo mais. E assim, é uma das melhores massas de pão que eu já fiz na minha vida. Então por isso que eu não me desabero, não desapego dessa massa de jeito nenhum. E vou sovando muito bem, desse jeito aqui, ó, tá vendo? E aí, enquanto o bolo tá assando, né? O bolo de milho já tá assando lá no forno. Aí é o tempo dessa massa aqui crescer. Aí depois eu coloco ela dentro do forno, né? Desligado. E deixo ela crescer também novamente, né? Depois de modelar os pães. Que também, às vezes, quando eu tô com paciência, eu modelo bonitinho. E quando eu não tô, não modelo bonitinho, não. Aí eu coloco bem aqui, ó. Quando eu vou acender o fogão a lenha, eu coloco bem aqui nessa parte onde tem a churrasqueira. Tampo direitinho com pano e coloco uma tampa por cima. Aí eu venho aqui pra poder limpar o fogão a lenha e acender ele. E aí o pão vai crescer lindo e maravilhoso com a quenturinha, né? Daqui do fogão a lenha. Então, minha gente, aqui eu venho agora pra poder tirar as cinzas do fogão. Porque eu também gosto de fazer a comida no fogão limpinho. Mesmo que seja no fogão a lenha, tá? Eu gosto de fazer a comida estando com tudo limpo aqui. Então agora eu venho tirando toda a cinza. Tava ventando bastante, sabe, mulher? Dos dois lados, de lá, de cá, tava vindo bastante vento. Mas é assim mesmo a vida, né? Do cidadão brasileiro e do rural. Aí eu venho tirando toda a cinza, colocando nesse balde aqui. E essa cinza aqui eu já uso e jogo nas plantas também, né? Que é uma coisa maravilhosa, tudo de bom. Tudo maravigold. Aí eu vou tirando todas as cinzas que tá ali dentro, que por sinal é muita cinza, né? Que coisa, porque faz almoço, faz janta, às vezes faz um lanche, alguma coisa aqui também. Então vai juntando bastante cinza aí no fogão. E aí eu venho tirando, né, quando tem muito assim também, né? Porque eu não vou ficar tirando toda hora também, né, minha gente? Aí é quando junta bastante assim também, né? E aí dá uma sensação tão boa quando você acende o fogo com ele limpinho. É muito bom. Venho colocando tudo dentro do balde aí. E depois eu pego uma vassoura, menina, e vou varrendo o restinho e jogo lá pra dentro, lá, entendeu? E pronto, gente, o fogão fica super limpo. Limpa ali aquela parte também. E quando tá bastante sujo, gente, eu tiro as cinzas e tudo aí. Depois eu venho passando pano também na cerâmica, né? Pra deixar tudo limpinho, porque às vezes tem gordura, tem alguma sujeira, comida, algum trem que cai, um caldo de um trem, alguma coisa assim. Então eu gosto de passar o pano. Mas hoje, como tava bem limpinho o fogão, eu simplesmente só tirei as cinzas mesmo. E agora já vou acendê-lo aqui. Gente, meu sonho era ter um fogão a lenha assim, sabe? Na área externa, assim, do lado de fora. Mais fresco, mais arejado, né? Eu tinha um sonho de ter um fogão a lenha assim, sabe? Porque eu gosto muito de cozinhar no fogão a lenha. E aqui é bastante arejado, aberto assim, né? Então eu cozinho aqui de boa nesse fogão. Aí quando era lá na fazenda, que era muito abafado, eu gostava de cozinhar também, sabe? Mas era muita quentura. Então assim, esse fogão aqui também foi muita oração que eu fiz pra Deus, sabe? Porque eu pedi tanto fogão a lenha, sabe assim? Queria muito na minha vida. Então agora que eu tenho, né, gente, eu cuido direitinho. Aí eu fui colocando as lenhas tudo ali pra poder estar acendendo fogo, menina de Deus. E sabe que esse fogão aqui, eu já quis fazer ele desse jeito assim, pra me ficar vendo os matos lá, tá vendo? Aí eu vou cozinhando aqui, vendo tudo, vendo os matos, vendo os trem, tudo ali, né, menina? Mas eu tô vendo que aqui, vamos mudar as coisas por aqui, vamos fazer tipo colocar umas paredes aí nessa cozinha, né? E vou fazer daqui da parte de fora a minha cozinha, né? Pra mim estar cozinhando aqui, fazendo as coisas tudo aqui. Vamos ver como é que vai ser, né, gente? Com fé em Deus vai dar tudo certo. Gosto muito de passar detergente nas panelas assim, porque facilita demais na hora de lavar. E aí eu passo detergente no fundo de todas as panelas e já vou colocando no fogo. E como eu gosto muito de cozinhar assim, com a chapa, sem a chapa, né, minha gente? Aí eu pego e coloco as panelas diretamente assim, com fogo diretamente nelas. Mas às vezes eu cozinho com a chapa, só que demora bem mais, porque tem que dar tempo de esquentar a chapa e tudo. E aqui, gente, como eu lavei a louça e tudo mais, a cozinha, fiz outras coisas também, acaba que o tempo, né, é muito curto assim na parte da manhã e o almoço tem que ficar pronto rápido aqui para as crianças poderem ir para a escola. Então é isso, aí eu fui colocando o frango ali também, arroz, né? E o feijão que eu tirei da panela de pressão já estava temperado, né? Aí eu venho agora pra poder estar só esquentando ele aqui, que já tá temperadinho e tudo mais. Passo só um pouco de detergente no fundo aqui também pra não queimar tanto assim a panela. E eu coloco aí pra só esquentar com um pouquinho de água, né, gente? E fica muito gostoso. Gente, um almoço simples, né? Rápido e muito prático, né, gente? Pra mim e pras crianças, mas fica delicioso demais da conta. Eu mudei tanto nessa vida, sabe? Porque teve uma época na minha vida também que eu não fazia comida não, mulher, sabe? Eu detestava fazer comida. Gente, eu não gostava, sabe assim? Hoje em dia eu amo cozinhar, sabe? Uma das melhores coisas que eu gosto de fazer é cozinhar.
Então, eu cozinho muito bem, sabe? Modéstia à parte. Nossa, meu tempero é maravilhoso. Aí agora eu venho aqui pegando essas roupas, menina, ó, tá vendo? Tava ventando bastante e tudo, já tava sequinha, tudo de bom. Vim pegando, mulher, e fui colocando tudo ali no outro varal, pra depois eu vir dobrar. E eu vou dobrar essas roupas aqui só depois que eu voltar lá, de levar as crianças no ponto de ônibus. Aí eu vou dobrar todas as roupas, né, e já guardar também. E foi uma dica de vocês, né, Maravigoldes maravilhosas, né, que falou pra mim assim, Gabriela, já tira na roupa e já vai dobrando, né, minha filha? Porque se você pega e joga tudo lá em cima da cama, aí vai dificultando a sua vida, né, querida? Não vou dizer que é sempre que eu faço isso, não, porque às vezes não me dá ânimo, eu pego e rebolo tudo lá em cima da cama e depois de alguns dias é que eu vou dobrar. E é isso, né, mulher? Agora eu venho aqui pra poder cuidar do cabelo da criança, minha gente. Aqui tem que ser eu, né? Porque a Maria Luísa, ela não consegue. E quando ela quer rabo de cavalo, mulher, aí pronto, tem que ser eu que tenho que fazer aqui. Eu uso a escova aqui também, que é uma escova internacional, tá entendendo? Importada, que veio de outro país para cá, essa escova, entendeu? Então vocês não encontram aqui no Brasil. Se vocês quiserem, eu posso estar mandando o link pra vocês depois, tá bom? Que é uma escova, né, gente, maravilhosa. Que daqui, o que que acontece? Ela coisa o cabelo da criança, deixa sem frizz nenhum. E ela puxa bastante assim o cabelo, deixa bem coisadinho, né? E aí eu gosto de fazer isso, por quê? Pra poder fazer o rabo de cavalo aqui, então essa escova é maravilhosa. Aí pronto, depois de coisar aqui o cabelo da criança todinho, né? Venho ajeitando assim e fica lindo e belo e maravilhoso. E aí pronto, a criança já está de banho tomado e cabelo penteado pra poder ir pra escola. Não veste o uniforme antes, por quê? Porque senão vai sujar na hora de almoçar. Aí derrama comida no uniforme. Aí pronto, né, gente? Fica sujando meio mundo de uniforme e pronto, quem toma na radiola é a mãe, né? Então aí ela pega e veste um vestidinho, né? Depois de ter banho tomado, cabelo prontinho, arrumado. Aí depois é que vai vestir o uniforme pra poder ir pra escolinha. Agora arrumei aqui também, né? Bem bonitinho assim, ó, a sobrancelha dela, a carinha. E aqui o almoço tá pronto. Vocês estão servidas, queridas e queridos? Vocês aceitam um almocinho maravilhoso desse aqui, tá bom? Porque eu garanto pra vocês que tá delicioso demais da conta, viu, mulher? Aí eu costumo comer quando eu volto lá do ponto de ônibus, mas a fome tava canina hoje, então eu tive que comer, né, mulher? Porque senão ia cair dura seca. E eu como muito, faço um pratão de pedreira mesmo, assim, e como bastante, porque eu trabalho bastante também, né, menina? Então eu tenho que comer bem. Mulher, eu gasto muita energia, sabe? Muita energia mesmo, então eu tenho que comer muito bem pra poder manter firme. Por quê? Porque saco vazio não para em pé. Aí depois de eu comer, né, bastante minha comida, fui levar as queridas no ponto de ônibus. Tudo muito belas, muito maravilhosas, muito coisadas, né? E arrumadinhas e lindinhas pra poder ir pra escola. Esperei aqui no ponto de ônibus, sabe? E eu venho mais cedo, né? Que eu tenho medo do motorista passar e cascar fora e não levar as meninas. Aí a gente fica esperando um tempão. Aí agora, mulher, eu venho aqui pra poder coisar o meu pão. Aí eu mexi nele, ele deu uma murchada, mas essa massa aqui depois vocês vão ver que vai virar 2 pãozão maravilhoso. E cresceu demais da conta essa massa, menina. Mas ela dá uma murchada assim mesmo na hora que você pega, né? E tudo. Aí o bolo já tava prontinho, coloquei ali no paninho em cima da bancada, né? E agora eu venho untando essas duas formas aqui. Mesmo essa outra sendo de silicone, eu gosto muito de untar ela com margarina e farinha de trigo, porque eu gosto, sabe, gente, assim? Já acostumei, então eu unto até de silicone que não precisa. Aí eu não, quando eu tô assim com muitas paciências nessa vida, eu modelo os pães aí na bancada, sabe, assim, enrolo os pães bem bonitinho, né? Deixo eles bem modeladinhos assim, lindos. Só que agora sim, sabe, eu peguei e faço assim mesmo e o pão cresce do mesmo jeito. Eu simplesmente enrolo ele diretamente na forma, né? E dá 2 pães bem grandões, minha filha. Eu não sei direito o tamanho dessas formas, tá, mulher? Mas é forma assim pra pão mesmo, pra tá formato de pão, né? Aí eu não sei o tamanho não, mulher. Só sei que eu faço nessas duas formas aí. Tem uma que é maiorzinha do que a outra, né? E dá 2 pães bem grandões, é muito bom. Aí eu venho aqui passando a gema, que tá mais com cara de clara, né? Porque é muito fraquinha essa gema aqui. Eu venho pincelando assim, ó, em cima dos 2 pães pra poder dar uma douradinha. E meu braço, menina, tava cheio de carvão, né? Porque eu mexi no fogão a lenha e... Isso é coisas da vida, né? Coisas da vida, né? E a gente vai coisando, vai fazendo assim, ó. Pronto, passei a gema todinha aí em cima dos pães. Agora eu vou colocar lá no forno, que tá quentinho, aproveitando que eu tirei o bolo de milho. E o forno tá desligado, eu deixo os pães crescerem, entendeu? Aí depois eu ligo o forno, depois que eles dão uma crescida boa. Aí pega, menina, eles crescem bem mais e fica 2 pãozão bem grandão. Agora eu venho aqui, mulher, pra poder desenformar o bolo, já tá frio, tá vendo? Eu vi que essa gamela aqui deu certinho, mulher, sabe? Pra poder colocar o bolo aqui. Então essa gamela será a minha nova boleira. E a tampa dela também, mulher, deu certinho aqui. Eu pensei que não ia dar certo. Mas a tampa deu certinho pra poder tá tampando nessa forminha de bolo aí, que é pequena, né? Agora eu não sei numa forma maior. Mas deu super certo. Então coloquei o bolinho aí. Agora vamos para a parte, né, que me toca, que é dobramento de roupa. Aqui a vontade estava grande e incontrolável de pegar essas roupas e colocar tudo dentro do quarto, estava, né? Mas eu decidi, né, que é melhor para a minha saúde mental eu simplesmente dobrar essas roupas logo e já guardar, né? Do que deixar lá em cima da cama
E aí depois eu vou tirando, vou colocando, vou tirando, vou colocando. Então, mulher, é melhor dobrar logo, porque senão depois mistura, né, com roupa suja, com roupa limpa, vai virando aquele negócio. E vamos cuidar. Pra vocês verem, né, que eu não sou uma dona de casa perfeita. Claro que não, e nem quero ser. Deus me defenderás, né, menina? Ser a dona de casa perfeita, eu nunca fui e nunca vou ser, né, mulher? Então, assim, tenho o prazer de fazer minhas coisas hoje em dia, né, dentro de casa, e ser uma dona de casa, e entregar as minhas coisas tudo nas mãos de Deus. E arrumar a casa pra mim tem sido um momento de oração e é muito bom. E eu sinto, sabe assim, quando eu tô fazendo as coisas, que eu tô servindo ao meu Senhor Jesus Cristo, né? Quando eu tô fazendo as minhas coisas aqui. Só que tem momentos na minha vida também que eu vou falar pra vocês que, tipo assim, ai, nossa, você é muito porca, muito cebosa, muito isso, muito isso, aquilo. Eu sou blogueira, né? Eu trabalho com a internet, eu faço vídeos aqui de faxina e tudo mais. E pra mim não faz sentido eu simplesmente chegar com a casa arrumadinha, né? E fazer faxina numa casa arrumada, porque faxina em casa arrumada não é faxina, não. Então, pra mim, eu acho que o que me motiva mesmo é vídeo de faxinão. Então, acho que pra vocês também tem que ser vídeo de faxinão e tudo mais. Então, já tô recebendo muitos comentários de mulheres. Ai, sua casa, não sei o que, isso aqui, isso. A casa novinha e você tá deixando virar desse jeito. Gente, minha casa não tá podre, nem tá imunda, nem tá porca, não. É simplesmente desorganização que todos os dias tem. E não é só as crianças que desorganizam a casa, não, sabe, menina? Não é só as crianças, não. Eu também sou desorganizada. Realmente, eu sou uma dona de casa desorganizada. Eu faço bagunça. Eu vivo mesmo dentro da minha casa. Eu cozinho, sujo minha cozinha todinha, né? Faço pão, faço bolo, faço comida, faço sujeira. Depois eu venho limpando tudo, né? Tem dias que eu não lavo a louça e depois eu pego e vou lavar no outro dia. Mas não fica podre, né? E aí, o que acontece? Eu consigo fazer as coisas tudo direitinho, né? Minha casa fica só desorganizada, mas depois quando eu pego pra limpar, ela fica limpinha novamente. E daqui a pouco já tá suja de novo, né? Já tá desorganizada mais uma vez e o trabalho de dona de casa não tem fim. Então, aqui nesse canal, ser uma dona de casa que agora capricha mais em fazer as coisas e tem mais prazer em fazer as coisas de dona de casa, não significa que eu me tornei uma dona de casa perfeita, não, sabe? Porque tem dias também, mulher, que eu tô assim, que eu vou falar pra vocês. Esse é um dos privilégios em ser dona de casa, que eu vou falar pra vocês. Que se a gente quiser levantar da cama 9 horas da manhã, uma coisa que eu não consigo também, né? Porque é o costume levantar cedo. Mas se eu quisesse levantar 9 horas da manhã e levantar e não fazer pelanca nenhuma dentro de casa, eu simplesmente não faço, né? Eu chego e falo assim, não vou fazer nada hoje e pronto. Simplesmente vou sentar no sofá e ficar de boa, deixar as coisas tudo pra lá. Aí quando eu crio ânimo é que eu vou fazer. Então eu tenho esses momentos na minha vida de não querer fazer pelanca nenhuma, né? Aí depois quando vem o ânimo no meu corpo é que eu vou começar a fazer as coisas, né? Mas tem dias que a maioria das vezes eu tô ligada no 220. Aí eu começo a fazer minhas coisas tudinho, né? E deixo minha casa organizada novamente. Então é isso, minha gente. Vida de dona de casa é desse modelo mesmo. Aí fui aqui dobrando todas as roupas, tá vendo? Assim, ó, separando a minha roupa das crianças. Tinha aqui pouca roupa do antes aqui, das vezes que ele veio pra cá e deixou aí. Aí eu lavei e já fui dobrando pra poder tá guardando aqui. E tem mais a roupa das crianças aqui, né, minha gente? Aí fui tirando tudo, tá vendo? Já levei a primeira remessa de roupa pra poder tá guardando lá dentro dos guarda-roupa e tudo mais. E eu coloco lá no guarda-roupa dela, depois elas vai e organizam, porque tem coisas aqui pra poder colocar no cabide, né? Mas eu já fui logo dobrando assim, e aí simplesmente elas pegam e colocam no cabide depois. Aí já fui finalizando todas as roupas aqui, ó, terminando, né? Uma coisa que eu não dobro é calcinha. Não vejo, sinceramente, não dobro, gente. Eu simplesmente pego, separo e jogo dentro da gaveta do jeito que ela estiver, ela vai ficar lá. Muita roupa, viu, mulher? Eu vim, assim, tipo, quando eu lavei as roupas, eu percebi que eu tinha lavado roupa demais da conta, né? Muita roupa mesmo. E agora, no momento de dobramento das roupas aqui, que eu percebi que tinha muita roupa mesmo. Porque dobrar é muito mais pior do que lavar, viu? Vou falar pra vocês. E é isso. Então, assim, tem atividades na nossa vida como dona de casa que a gente gosta mais, né? E tem coisa que a gente não gosta. Eu, por exemplo, eu gosto demais de fazer comida, né? Mas eu não sou muito chegada, não sou muito fã de lavar louça. Mas eu faço, né, gente? Então, o importante é isso. Eu não consigo mais enxergar esse sofá aqui sem essa manta. Vou falar pra vocês. Não consigo mais enxergar esse sofá sem essa manta aqui. Pra mim que esse sofá tá pelado sem essa manta aqui. Tá entendendo? Então, eu coloco ela assim, dessa maneira. Eu comprei essas duas mantas aqui. Aonde, Gabriela? Na Shopó? Não, na Shopee. Aí, simplesmente, vou forrando assim desse modelo, tá vendo? Aí, dá para os dois sofás aí, dos dois lados do sofá. Essas duas mantas. Aí agora, nossa, ela não vai trocar a colcha de cama. Me deram uma dica, minha gente. Deu simplesmente tirar a colcha, né, durante a noite pra eu poder dormir. E dormir somente no lençol que tá por baixo aí. E durante o dia eu vou e forrar a colcha de novo, né? Pra não sujar. Pra ficar mais ou menos uns 6 meses essa colcha aqui em cima da cama. Então, gente, eu tô pensando seriamente em seguir essa dica para que eu possa aproveitar bem uma colcha em cima de uma cama, tá entendendo? E ficar uns 6 meses sem trocar. Mas aqui agora
eu estou virando o lado dela, que também é muito bonito esse lado clarinho, né? É lindo também. Então dá pra usar dos dois lados, tanto o lado verdão aí, que é super lindo e maravilhoso, ou o lado clarinho aqui, né? Que dá um ar assim dentro do quarto, né? De mais claridade, assim, né? Fica mais claro o ambiente. Então, assim, hoje eu quis virar essa colcha, né? E colocar desse lado. Aí agora, né? Venho dobrando o edredom também, que tá precisando de uma lavagem. Que dia você vai lavar, Gabriela? Não sei, o dia que meu coração mandar, tá bom? Pra vocês verem que eu não sou uma dona de casa perfeita não, mulher. E aqui eu mostro a realidade. Eu falo pra vocês a verdade aqui, que eu sou bem sincera. Tá entendendo? Eu também não tô podre não, né? Então esse edredom não tá assim, fedendo. Então, o dia que meu coração falar assim, lava o edredom, Gabriela, eu pego e vou lavar, entendeu? Mas por enquanto, eu simplesmente pego ele assim e eu amo fazer isso daqui, ó, um rolinho. Porque isso daqui, quando você coloca os travesseiros, fica parecendo assim, aquelas camas bem bonitas, cama posta, né? Às vezes também, eu não faço isso aqui não, né? Eu simplesmente dobro o edredom de qualquer jeito, jogo pra lá. Às vezes eu não faço esse negócio aqui de colocar a colcha na cama também não, só coloco mesmo um lençol de elástico e jogo os travesseiros lá de qualquer jeito, pra mim tá bom, tá arrumado. Mas tem dias que eu quero fazer isso daqui, tá vendo? Aí a cama fica bonitinha. Eu vou falar pra vocês também que tem dias que nem a cama eu arrumo. Aí do jeito que eu deixo aí, eu simplesmente vou dormir com ela bagunçada mesmo do jeito que tiver. Então, a dona de casa tem dias e tem dias, né? Oi, prazer, boa tarde, Gabriela Pereira, dona de casa imperfeita, tá bom? É isso, a vida da cidadã brasileira, dona de casa é essa. Aí ficou bonitinho, menina, tá vendo? Que coisa linda, né? Aí fui colocando bem aqui, ó, virado também, né? Pro lado clarinho, que tem umas florzinhas, que depois eu vou mostrar pra vocês direito, tá? Mais assim de perto, que tem umas florzinhas bem bonitinhas. E ficou super bonitinho, super maravilhoso, né? Desse jeito aqui também, mulher, ó, tá vendo? Aí pronto, coloquei os travesseiros, tudo assim, ó, e ficou parecendo uma cama. Nossa, que cama é essa, gente? Não é a cama de Gabriela Pereira, que tinha os lençol, vai tudo rasgado. E sim, gente, eu colocava os lençol rasgados. Até hoje eu tenho uns lençol aqui, que é tudo manchado de água sanitária, que eu manchei. Sim, mulher, vou falar pra vocês, eu mancho os lençóis também, às vezes, né, de água sanitária. E continuo usando. Olha só a cama. Tcharam! Viram que linda? Pois é, que maravilha, né? Tudo de bom, tudo maravilhoso. Os pães ficaram prontos, menina de Deus. Vou mostrar pra vocês como é que ficam maravilhosos esses pães. E você vai encher a sua boca de água e seus olhos vão brilhar, que você também vai querer fazer esses pãozão aqui. Então segue essa receita aí, menina, que eu tô deixando no primeiro comentário fixado. Sabe que eu sou uma pessoa muito prática também, tá? Que eu gosto não tenho ciúme das minhas receitas maravilhosas, entendeu? Então essa receita desse pão meu aqui já tá rolando em vários lugares, né? Em várias cidades por aí. Todo mundo fazendo esse pão e esse bolo de milho, que são as receitas universais aqui do meu canal. E aí o que acontece? Faz aí, segue a receita direitinho que tá aí no primeiro comentário fixado, pra você fazer na sua casa e todo mundo ficar maravilhado com essas receitas maravilhosas. Deixa eu cortar o bolo de milho aqui pra mostrar pra vocês, sabe? Bem direitinho como é que fica. Maravilhoso! Olha só, um cafezinho nessa hora aqui, um chá, um suco, o que você quiser, o que você gostar, com esse bolo de milho, mulher, pira nos caipira. E olha esse pão, que maravilha, gente. Quando eu fiz esse pão aqui a primeira vez, eu fiquei tão orgulhosa de mim, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Que meus pão era tudo bagaçado, velho. Mas agora deu certo. Glória a Deus. Gente, então foi isso, né? Essa foi minha rotina nessa parte da manhã e um pouquinho também da parte da tarde. Já levei as crianças no ponto de ônibus, como vocês viram, né? Consegui fazer esse tantão de coisas, né, minha gente? Hoje, graças a Deus, fiz pão, fiz bolo, dobrei as roupas, né? Fiz bastante coisinha, lavei louça, limpei a cozinha. Então, glória a Deus por isso, né, minha gente? Então agora eu vou encerrar esse vídeo, tá bom? Que é pra dar tempo de postar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.